Hoje o nosso assunto vai ser: qual é o checklist para você ter um bom atendimento como mentor de negócios? Para você que está aqui e não me conhece ainda, eu sou Karine Queda e eu ajudo você que quer ajudar empresários e empreendedores a ter mais confiança e um método para fazer isso. Bora lá para o assunto de hoje? Eu quero trazer um checklist de um bom atendimento de um mentor de negócios. E que checklist é esse? É o checklist que eu, Karina, uso nos meus atendimentos. Então, você que está aqui, eu quero te trazer um pouquinho de como você pode fazer o seu atendimento para ser um atendimento de sucesso. Esse formato é o formato que eu uso nos meus atendimentos e você pode usar nos seus com os seus clientes. E com certeza vai ser sucesso. Então, o que eu quero te trazer hoje, né? Eu quero trazer para você que a primeira coisa que eu faço nos meus atendimentos. Quando eu estruturo, né, o atendimento, meu atendimento ele tem um formato bem parecido e eu começo todos os meus atendimentos agradecendo. Isso depois que a pessoa já é meu cliente e muitas vezes, quando a pessoa ainda não me conhece, eu vou fazer a primeira sessão, quando eu acho que faz sentido, eu começo o meu atendimento agradecendo. Para algumas pessoas que são mais céticas, pode ser que quando ela não te conheça, se você começar agradecendo, ela vai olhar meio torto. E pode ser que isso quebre um pouco o rapport. Mas dependendo da pessoa que eu atendo, algumas eu já fechei a cliente porque eu comecei agradecendo. Então, sinta aí o que você vai fazer, mas os atendimentos de quem já é meu cliente, eu começo a sessão agradecendo. Primeira coisa que eu pergunto para o meu cliente é: me conta aí, quais são as 3 coisas pelas quais você agradece hoje? E por que eu faço isso, gente? Porque no dia a dia a gente esquece de agradecer. A gente esquece de quanta coisa boa tem na nossa vida. E normalmente, quando a gente atende empresários e empreendedores, eles vêm de uma pegada muito trash, muito corrida, muita coisa para fazer, eles estão sozinhos, pensando em várias coisas. Então, esse agradecimento no começo da sessão dá uma quebrada nisso. E muitas vezes faz com que o humor da pessoa, com o que ela estava vivendo, deu uma quebrada e ela venha definitivamente para a sessão. Então, comece as suas sessões agradecendo. Isso é o que eu faço. Qual é a segunda coisa que eu faço? Em cada sessão, nós precisamos aprender a escutar atentamente o nosso cliente. São nas pequenas coisas, nas palavras escondidas, que o nosso cliente conta para a gente tudo o que a gente precisa saber. De verdade, quando você liga a sua escuta ativa no seu cliente, a gente consegue ajudá-lo muito mais. Quando você ainda não atendeu muito, isso pode parecer meio esquisito. Mas ao longo do tempo, conforme você for atendendo, você vai ver a importância de ouvir atentamente o seu cliente. E mais, ouça o que o seu cliente diz sem traduzir. O que é isso, Karina? É, no começo, quando eu comecei a atender, eu ouvia o meu cliente sim, só que eu traduzia automaticamente o que ele tinha me falado. E a gente precisa aprender a ouvir exatamente o que ele quer. E parar aqui, sem essa tradução. Por quê? Não sei você aí, mas como eu tinha um conhecimento muito grande de o que podia fazer, quais eram os problemas que podiam estar por trás e tudo mais, eu meio que traduzia o que o meu cliente falava. Só que eu traduzia errado. Nem sempre eu traduzia da forma que ele tinha me falado. Então eu aprendi a ouvir de verdade o que o meu cliente fala. E o que isso nos ajuda quando a gente escuta o que ele fala? A gente consegue ajudá-lo a resolver os problemas dele. Por quê? Porque a gente fala a mesma língua dele. Qual é a terceira parte do checklist de uma sessão de sucesso como mentor de negócios? Eu vou checar se ele fez todas as tarefas. O que é isso? É check mesmo. Ah, você disse que você ia me fazer isso, e aí fez? Como foi? Como foi sua reação? O que aconteceu? O que você sentiu que melhorou? O que você ganhou? Então, eu vou literalmente checar se as tarefas que ele tinha se proposto a fazer na sessão anterior foram feitas, foram realizadas. E aí, o que acontece com isso? Tem muitos clientes que fazem todas as tarefas, check, check, check em tudo. Tem cliente que faz mais ou menos e tem cliente que não faz. E aí, você tem uma oportunidade de começar a trazer o seu cliente para a realidade. Por quê? Porque quando o seu cliente não faz, o que acontece é que ele não vai ter resultado diferente. Se ele não colocar a mão na massa de verdade, se ele não for lá e fizer o que ele se propôs a fazer,
não vai ter diferença no negócio dele. É simples assim. Então a gente precisa acompanhar as tarefas para saber se de verdade o seu cliente está evoluindo em ações. Não adianta a gente ter um monte de plano de ação e não colocar nada em ação. É melhor colocar em ação sem ter plano de ação. É meio perigoso, mas é melhor do que não colocar em ação. Então, a ação é muito, muito importante. Então, por isso, eu checo com o meu cliente se ele fez tudo que ele se comprometeu a fazer. Esse terceiro ponto do checklist é mega, mega, mega importante. E é aí que eles começam a perceber que eles têm alguém junto com eles, olhando para o negócio deles, fazendo o negócio ir para onde eles querem que o negócio vá. Qual que é a quarta coisa que eu falo que é importantíssimo ter numa sessão? É a gente ir ao longo da sessão, e eu gosto muito de fazer isso, já anotando quais são as tarefas que o seu cliente está dizendo que ele vai fazer. Eles falam muita coisa ao longo da sessão que eles vão fazer, só que eles não prestam atenção no que eles falam. Então, o que eu faço? Eu vou enumerando. Diz que vai fazer isso dia tal, diz que vai falar com fulano dia tal, diz que vai preparar material tal dia tal. E eu anoto tudo isso. Só que para os meus clientes, antes do processo começar, eu já aviso para eles. Vocês têm tarefa toda a sessão. Vocês se comprometem comigo toda a sessão. Então, vocês são responsáveis por anotar o que vocês vão fazer. E eu não costumo mandar para eles, não. Eu anoto, mas eu não costumo mandar para eles. De vez em quando, como eles sabem que eu anoto, eu falo isso para eles. Eles falam, Cá, a sessão tal eu perdi, tem como você me mandar? Eu mando, não tem problema nenhum. Mas ele precisa entender que a responsabilidade sobre o negócio dele é dele, não é minha. E qual é a quinta coisa que eu faço com eles? Essa quinta coisa da sessão, que eu falo que é muito importante, eu acredito que essa parte é mais importante para a gente do que mesmo para o nosso cliente. Para ele também é bem importante, mas para a gente é mais importante ainda. Por quê? O final da minha sessão sempre termina com o porquê valeu a pena. Por que eu faço essa pergunta, gente? E você não precisa fazer a pergunta desse jeito, não. É que eu faço a pergunta desse jeito porque eu gosto, porque eu estou acostumada. Mas você pode achar uma outra forma de perguntar. Você precisa saber o que valeu a pena naquele dia. Por quê? Muitas vezes a gente faz a sessão com o nosso cliente e a gente acha que foi ruim. A gente acha que a sessão de hoje foi uma merda. Só que quando você pergunta para o seu cliente por que valeu a pena, ele vem com coisas que você fala, meu Deus do céu, como assim? Isso que eu falei foi o que fez sentido para ele? E pode ser uma coisa que você nem percebeu exatamente o que você falou. Então, bora lá recapitular cinco passos ou checklist para ter uma sessão de sucesso como mentor de negócios? Primeira coisa, eu começo agradecendo. A segunda coisa, eu escuto atentamente o meu cliente. Terceira coisa, eu checo com ele se ele fez as tarefas que ele se comprometeu na sessão anterior. Quarta coisa, eu vou listando ao longo da nossa sessão quais são as tarefas que ele vai fazer até a próxima sessão. E no final, por que valeu a pena? Essa é a estrutura que eu uso de sessão. Você pode começar a aplicar isso na sua vida e ver se realmente vale a pena.